DRI ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá! Eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena. E hoje você está aqui no DRI ao quadrado, gravando as duas juntas. Dri, que fantástico. Que prazer delícia. estar aqui com você hoje. E hoje nós vamos falar de Bispecíficos. bispecíficos. Anticorpos monoclonais bispecíficos. Isso é muito interessante, porque nós estamos chegando numa era da evolução da oncohematologia, uma vinda de novas drogas, novas possibilidades. Vamos falar o que é anticorpo monoclonal bispecífico. Porque não bastava ser monoclonal, tinha que ser bispecífico, né, Adri? Você tem vacina bivalente, agora tem bispecífico. bispecífico. Então, eu acho que vale a gente falar um pouquinho, primeiro, o que é o anticorpo monoclonal. Sim. Né? Uhum. Então, o anticorpo monoclonal, o que é um anticorpo? Né? O anticorpo é uma molécula, uma proteína, que vai agir contra alguma coisa dentro do nosso corpo, para nos defender de alguma coisa. Então, ela tem a capacidade de destruir uma célula, destruir um micro-organismo, isso é um anticorpo. E os anticorpos monoclonais, eles são aqueles que foram fabricados em laboratório para agirem de uma maneira específica, né? E aí, na hemato, o anticorpo monoclonal que a gente tem mais emblemático é o rituximab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20. Deixa eu só fazer uma pausa, só para dizer que curioso como é a questão da produção, né? Quando ela foi desenvolvida, lá na década de 80, né? Quando a gente imagina, os pesquisadores que desenvolveram essa molécula utilizaram a partir de uma cultura de células. Você acredita? Essa cultura de células ainda está viva. Sim. Isso é o mais fantástico, né? Isso é maravilhoso. E a partir do momento que ela produziu esse anticorpo, a partir de uma produção de células em cultura, você teve o desenvolvimento dos monoclonais, né? Pô, fantástico. E aí o que acontece? O rituximab, por exemplo, ele é um anticorpo monoclonal anti-CD20. O que é o CD20? Né? Uma parte, uma molécula ali que tem um receptor que tem na membrana da célula, que faz com que aquela célula seja reconhecida por essa droga. Isso. E esses anticorpos monoclonais, como é que eles funcionam? Eles são atraídos para a droga por causa desse receptor, e aí eles infundem um quimioterápico ali, ou eles fazem a sua ação por conta desse receptor, né? Dessa ligação que a gente chama de chave e fechadura, né? Isso. Então, eu tenho a chave e a célula tem a fechadura, né? O anticorpo monoclonal tem a chave, a célula tem a fechadura, e elas são capazes de se juntar para fazer a ação. E aí, como que os bispecíficos são diferentes disso, né, Adri? Conta aí um pouco. Então, na realidade, quando a gente teve o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, tem alguns monoclonais. Primeiro o rituximab, depois nós tivemos outros anticorpos monoclonais mais recentes, uma questão de uma década atrás, dos anti-CD20, aí já com uma modificação da molécula, com a intenção de torná-la mais eficaz, que foi o obinutuzumab, que é um anti-CD20 também. E aí nós temos anti-CD30, nós temos outras moléculas, anti-CD38, temos uma enormidade de monoclonais na última década. O que acontece é que o bispecífico, justamente, ele tem uma especificidade dupla. Ele vai ter uma função de se ligar na fechadura, não só do CD20, mas também porque o CD20 ele está presente nas células B. E o bispecífico também tem digamos assim, uma chave para se ligar ao CD3, que está na célula T. Então, a especificidade está relacionada ao alvo, né? No caso, ela vai ter dois alvos, não só o CD20, como também o CD3. Exato. E aí, o mecanismo de ação dela se torna diferente porque a gente pode ter qualquer um, né, de um lado e qualquer um de outro lado, né? Mas o que é o interessante dessa droga que se liga no CD3, que é o linfócito T? É porque ele faz com que o linfócito T volte a reconhecer a célula tumoral como alguma coisa que não devia estar ali. Então, o que ele faz? Ele combate
Porque a célula tumoral, a gente precisa entender que ela faz com que o nosso sistema imune perca a capacidade de enxergá-la. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o entendimento hoje da imunoterapia, né? A gente tem no nosso organismo as células T que são os soldadinhos que estão lá prontos para eliminar aquilo que seja... patológico. Isso, patológico no sentido de que não deveria estar ali. Não é para estar lá. Então, a célula T ela vai fazer essa função. Só que o tumor tem a capacidade de cegar, digamos assim, a célula T, e ela não vai ter a capacidade de reconhecer ela não vai mais achar aquela célula. Isso. Né? Então, o que o bispecífico faz? Né? Ele meio que abre os olhos, né, do linfócito T de volta para atacar aquela célula. Como? Se tornando uma ponte de ligação entre a célula tumoral e o linfócito T. O primeiro anticorpo monoclonal bispecífico que a gente teve disponível no Brasil foi o blinatumomab, né? Que foi lá em... não tem mais do que 5 anos. 2017, que a gente teve o lançamento, né, a aprovação do uso do blinatumomab aqui no Brasil para leucemia linfocítica aguda, né? Então, o blinatumomab é um anticorpo anti-CD19 com anti-CD3. E aí, ele faz essa ponte entre a célula tumoral da leucemia, nesse caso, e a célula linfócito T. E tem uma ação muito interessante nessas doenças, né, Adri? Isso. Eu acho que justamente o interessante as pessoas entenderem é que nenhum desses novas inovações ela vai ser a inovação que vai mudar. O que a gente observa é que à medida em que a gente vai entendendo o mecanismo de ação da doença e a capacidade que a gente tem de interromper, seja o crescimento da célula, a proliferação, a ligação dela, a interrupção do reconhecimento da célula T como célula doente, né? A gente tem a capacidade de o organismo também funcionar de forma a eliminar aquela doença. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem não só os anticorpos monoclonais, como a gente viu lá atrás, os iniciantes, os primeiros anticorpos, que sejam ligados até uma molécula quimioterápica, introduzindo aquela célula aquele quimioterápico dentro da célula, como também fazendo essa ponte entre o anti-CD20 e mais o reconhecimento da célula T do que aquela célula tumoral para que ela possa eliminar de uma forma mais eficaz. Sempre tentando ter mais eficácia com menos toxicidade. Né? Isso. O monoclonal interessante, e o bispecífico também, é que ele é uma célula, ele é uma terapia-alvo, né? Isso. Ele vai naquele lugar. É lógico que o que é CD20, a gente tem linfócito B saudável, também é CD20. Então, a gente acaba destruindo esses linfócitos. Isso. Mas a gente destrói muito menos outras células que os quimioterápicos, que são citotóxicos, né? Que destroem células em geral, poderiam fazer, né? Então, a gente tem menos efeito colateral. E aí, a gente vem tendo lançamentos aí de vários desses anticorpos monoclonais nos últimos anos, para várias indicações. Então, já tem para linfoma difuso de células B, ou linfoma de células B, né? Linfoma não Hodgkin, o mosunetuzumab, tudo sempre com uns nomes bem interessantes, né? Bem fáceis de serem pronunciados. Na realidade, eles são... digamos assim, são sufixos, prefixos e junções justamente tentando entender se aquele anticorpo monoclonal ele é quimérico, se ele é humanizado, se ele é, enfim. E aí você tem uns nomes especificamente, né? A gente vai ter também agora os pro mieloma, né? Então tem o teclistamab, o euranatamab, né? Isso. E eu acho que os bispecíficos estão chegando também num cenário importante, onde a gente tem agora também no Brasil a possibilidade de fazer tratamento com as células CAR-T. Isso. Que o mecanismo acaba sendo muito similar, né, Dri? Porque na realidade você vai... Aí, na realidade, a diferença... outro dia eu estava conversando sobre isso, né? A gente está falando de bispecífico, lembrando que isso tudo são terapias que estão sendo desenvolvidas e tem mais ou menos, não é uma coisa, começa um desenvolvimento de uma terapia, termina e começa outra. Não, eles são conjuntos, né? As coisas vão acontecendo. As células CAR-T, elas têm a diferença de que elas vão ser retiradas de um paciente e vão ser tratadas em laboratório através de um vetor viral para que aquela célula T
ela reconheça aquele específico alvo daquele paciente, e aí você tem uma coisa específica para o doente. Essa é uma terapia que é feita uma única vez. Já os anticorpos biespecíficos, não é específico para um determinado paciente, e você vai eventualmente fazer várias vezes. Isso. Eu acho que essa é a diferença principal. E a gente está chegando num cenário de ter biespecíficos não só infusionais, porque a gente sabe que, de um modo geral, todas as drogas são desenvolvidas com muita frequência para terapias sistêmicas, em que o doente precise de internação para infusão, etc. Mas agora, em breve, nós vamos ter no Brasil também anticorpos biespecíficos para linfomas subcutâneos. Olha que interessante. Nós estamos desenvolvendo de uma forma que a gente facilite a vida. É claro que a gente tem uma toxicidade já esperada com essas drogas. Sim. A gente, apesar de não ser quimioterápico, isso eu sempre falo para os meus doentes. O fato da gente estar fazendo uma droga diferente do que a gente fazia no passado, só quimioterapia, citostático, que tem uma toxicidade que a gente já conhece de muitos anos, os anticorpos monoclonais, os biespecíficos, a imunoterapia, ela não é quimioterápica, mas ela tem a sua própria toxicidade, não é? Isso aí. E tem toxicidade mesmo, né? E principalmente quando a gente fala, por exemplo, o rituximab, né? A gente está destruindo o linfócito B saudável, então o paciente fica mais suscetível à infecção, né? Isso. A gente pode ter reação infusional, porque a gente tem que lembrar que nós estamos mexendo no sistema imune do paciente. Então, a hora de que a gente infunde aquela droga, o sistema imune fala, peraí, o que está acontecendo? O que vocês estão vindo aí, né, me atacar? Então, existe uma reação contra aquilo. E eu acho que é interessante também falar entre o CAR-T e o biespecífico, como eles têm esse efeito parecido, né? A gente imagina que eles funcionam parecido, né? Na hora que a gente conversa a respeito. Mas os biespecíficos é aquilo que a gente chama de off the shelf, né? Tá ali na prateleira, como se estivesse na farmácia, vou lá, compro e tomo. Né? Enquanto que os CAR-T, a gente tem toda uma manipulação. E no fim das contas, é isso que você falou. O mais importante é que a gente amplia o leque. Isso. A gente amplia as nossas possibilidades. Lógico que a gente vai continuar tendo efeitos adversos, a gente vai continuar tendo pacientes que não respondem àquelas terapias. Isso é muito importante você falar. Toda vez que a gente tem uma introdução de uma nova droga, sempre surge a esperança, aquele envolvimento em função dos resultados. É claro que quando a gente está desenvolvendo uma droga a nível de pesquisa clínica, né, é importante lembrar a todo mundo que tudo que a gente propõe de tratamento para os nossos pacientes, independente se é oral, venoso, subcutâneo, intramuscular, internado, ambulatorial, tudo foi desenvolvido a partir de um estudo clínico. Tá? Você desenvolveu a droga, ele teve fases pré-clínicas, fases iniciais de avaliação de toxicidade, tolerância, resposta, eficácia, mas nem sempre a gente vai ter resultados positivos em todo mundo, né? A gente sabe que vão ter pacientes que vão responder melhor a uma terapia, outros vão ficar com a doença controlada com por exemplo, um CAR-T, e o exemplo maior é a menina que tem mais de 10 anos de remissão de uma leucemia aguda após um CAR-T, que mora nos Estados Unidos, que foi, digamos assim, o pontapé para que essa tecnologia realmente fosse introduzida no tratamento. Se mostrasse eficaz, né, de fato. E demorou muito, porque tiveram muitos insucessos até que ela tivesse o sucesso, e a CAR-T foi desenvolvido, mas tem pessoas que não vão responder. Eu acho que isso é super importante a gente falar, né? Não, nada é milagroso, né? A gente ainda não tem essa possibilidade. A cura do câncer no geral, né? Essa palavra é sempre complicada. Mas eu acho que os biespecíficos estão vindo aí para trazer pra gente uma nova possibilidade. Isso. Tem vários biespecíficos para serem aprovados aí nos próximos anos, no próximo ano, aqui no Brasil. E a gente vai trazendo essas novidades para vocês. Isso aí. Todos os dias. Isso, Dri. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.